Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Formação Geral Básica. Essa aula é da primeira série, quarto bimestre. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e o tema da nossa aula hoje é Biomas e domínios morfoclimáticos brasileiros e as ações antrópicas. Ok? Só para deixar bem claro, pessoal, essa aula nós vamos dividir em duas partes. Então, essa aula vai ser a parte 1 e ela vai ter uma outra continuidade chamada parte 2 com o mesmo tema. Então, fica a dica para vocês não perderem a próxima aula, certo? Vamos lá então. Observar algumas informações importantes sobre os biomas brasileiros. Vamos lá então? Olha só, pessoal, leitura aqui junto comigo. Biomas brasileiros são regiões que compreendem grandes ecossistemas constituídos por uma comunidade biológica com características semelhantes. Eu vou até deixar destacado aqui essa palavra para vocês. E olha que interessante, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil possui 6 biomas. Vamos então conhecer alguns desses biomas brasileiros? A imagem aqui ao lado ela é pequenininha, mas eu vou falar apenas características gerais para vocês entenderem a partir de cada uma delas. Primeiro, quando a gente fala em bioma amazônico, esse daqui é o bioma amazônico, a gente já consegue observar dentro dessa imagem algumas características bem particulares, como a floresta densa. A gente também já consegue observar aí a presença dos rios, que são bastante importantes para a manutenção desse bioma e de toda essa biodiversidade encontrada na Amazônia. Aqui ao lado, a gente tem a presença da Mata Atlântica, justamente também com essa característica de ser uma floresta densa e exuberante. Aqui a gente tem o bioma do Cerrado, com características que formam principalmente aí árvores com arbustos, gramíneas, entre outras características. Aqui a gente tem o Pantanal. O Pantanal, pessoal, é bem interessante e característico falar que no Pantanal tem justamente a presença dessas regiões alagadiças, por isso o nome Pantanal. Alguns até inclusive chamam de Chaco. Aqui a presença do Pampa, que é justamente formado aí por gramíneas e tem toda essa exuberância. A gente consegue observar o Pampa a partir dessa vegetação rasteira, conforme vocês estão observando. E aqui, não menos importante, por último, a gente tem o bioma da Caatinga, que tem justamente essa característica. É um bioma localizado em uma região mais seca do território brasileiro. E qual é a principal característica dele, pessoal? Essa vegetação do bioma, ela é adaptada justamente a longos períodos de seca e ela tem essas características bem particulares. Como vocês vão observar aqui na imagem, a gente tem uma vegetação aqui com a presença de espinhos. O interessante também é que no bioma da Caatinga, essa vegetação ela costuma ir armazenar água. Por quê? Porque essas regiões costumam passar por longos períodos de seca, certo? Vamos então agora localizar dentro do território brasileiro cada um desses biomas. Olha que interessante aqui na aula. A gente vai observar, então, a localização do bioma Amazônia. Essa é a localização em relação ao território brasileiro. A gente percebe na imagem que o bioma Amazônia, ele é localizado principalmente aqui na região norte do Brasil. Então, quando a gente fala nos estados da região norte, eles compreendem principalmente esses biomas aqui formados pelo bioma Amazônia, certo? Inclusive, aqui a localização do estado do Acre, tá? Para ficar aí a dica que justamente é essa, o nosso estado pertence ao bioma amazônico, certo? Vamos então para o próximo bioma e a sua localização. Aqui a gente tem a localização do Cerrado. Pessoal, olha que interessante aqui o bioma do Cerrado. O bioma do Cerrado, ele é encontrado aí principalmente em estados formados aqui na região centro-oeste do Brasil, conforme vocês vão observar, e ele também tem ocorrência em uma parte aqui da região nordeste do Brasil, certo? Então, esse é o bioma do Cerrado e a sua localização dentro do território brasileiro. Próximo bioma, a gente tem o bioma da Caatinga. Olha que interessante, pessoal. O bioma da Caatinga, ele é localizado aqui nessa porção do Nordeste brasileiro.
Vocês vão observar aqui, ó. Então, em avaliações, é muito comum pegarem o bioma da Caatinga e colocarem na parte norte do Brasil ou na parte sul. E agora vocês já sabem, o bioma da Caatinga, ele está localizado apenas na região nordeste do Brasil, conforme representado aqui no mapa, ok? Vamos então para o próximo bioma. Aqui a gente tem o bioma formado pela Mata Atlântica. E a gente vai observar que o bioma formado aqui na Mata Atlântica, ele é encontrado principalmente na região litorânea do Brasil. Observem aqui, ó, ele começa basicamente aqui, se estende até essa parte aqui sul do Brasil, então ele começa no Nordeste, se estende mais ou menos até o sul do Brasil, adentra aí alguns estados, inclusive como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e ele é toda essa faixa aqui, a gente tem a Mata Atlântica, certo? Próximo bioma, a gente tem o bioma do Pantanal. O bioma do Pantanal, ele é bem interessante, por quê? Porque ele é localizado em 2 estados. Aqui a presença do Pantanal. Ele ocorre no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Observando assim no território brasileiro, ele parece ser bem pequeno, comparado inclusive a outros biomas, conforme vocês vão observar aqui na imagem. E agora a gente vai conhecer o bioma chamado de Pampa. Esse bioma ele é também chamado de Pampa Gaúcho. Por que, professor, ele é chamado de Pampa Gaúcho? Porque ele está localizado exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul. Por isso, Pampa Gaúcho, mas ele é conhecido também com o nome apenas de Pampa. Existem algumas nomenclaturas em alguns livros, ele também pode ser aí chamado de pradarias, mas é mais comum o nome Pampa. Então, observaram aí a localização de cada um desses biomas? E aí eu pergunto para vocês, por que quando a gente fala de bioma, a gente precisa apresentar a localização deles? Porque esses biomas, pessoal, é interessante falar que eles são aí influenciados por diversos fatores existentes dentro do território brasileiro. Então, conforme vocês vão observar, cada um tem a sua característica, conforme as características apresentadas dentro daquelas regiões, certo? Eu trouxe aqui mais informações para a gente entender cada um desses biomas de forma geral e eu quero convidar vocês a observar junto comigo. Vamos então na tela? Olha só, cada um desses biomas está separado por caixas de texto. Aqui eu trouxe um mosaico do que seria todos os biomas juntos e a gente vai entender aqui cada um deles de forma separada, mas também a partir aí dos impactos causados pelas ações humanas, que a gente também chama de ações antrópicas. Vamos então? Eu vou começar pelo bioma amazônico. Vamos observar aqui junto comigo? A gente vai começar aqui por ele. Bioma Amazônia, como eu já falei e já mostrei para vocês a localização do bioma Amazônia, é o maior bioma do Brasil. Vocês lembram que quando eu mostrei a localização dele, ele compreende aí quase toda a região norte do Brasil. Então fica a dica, bioma amazônio é o maior bioma brasileiro, tá? É o maior bioma do Brasil. O clima, pessoal, conforme as características daquela região. Então, o clima é equatorial. Qual a principal característica do clima equatorial? Ele é um clima quente, porque a temperatura é elevada, mas ao mesmo tempo ele é um clima úmido, por causa da quantidade de chuvas existentes na região. Então, principal característica, clima equatorial, que é quente e úmido. A vegetação, bem exuberante, já mostrei um pedacinho aí para vocês, é formado pela floresta com o mesmo nome do bioma, que é a floresta amazônica. Vocês percebam que é bem fácil falar do bioma amazônico, principalmente porque é o bioma onde nós estamos inseridos dentro do território brasileiro. Aqui eu trouxe alguns problemas que são o desmatamento, tá? Alguns problemas que ocorrem dentro desse bioma, desmatamento, mineração ilegal e também
algo bastante complicado de se falar e de se debater, que é o problema das queimadas que ocorrem todos os anos nesse bioma. Agora nós vamos falar do bioma Pantanal. Aqui embaixo, logo abaixo do bioma Amazônia, a gente tem o bioma Pantanal. Essa é a localização dele. Isso daí já falei, né, anteriormente, a localização dele ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. A gente tem, então, uma localização no que a gente chama de região centro-oeste. O clima desse bioma é o clima tropical. A vegetação, ela é mista, o que a gente chama aí de misturada, basicamente isso. Por quê? Porque ela tem influência da região amazônica, tem influência de um outro bioma, de uma outra floresta, que é o cerrado, e também tem a presença dessas áreas alagadiças, que são chamadas de chaco. Logo, por isso aí é chamado de vegetação mista. Problemas encontrados dentro do bioma do Pantanal, queimadas, e os impactos causados pela agropecuária. Bom, agora aqui, bem no finalzinho do território brasileiro, a gente tem o Pampa, que também é chamado de Pampa Gaúcho ou Pradarias, tá? Localização fica lá no Rio Grande do Sul, ok? No estado do Rio Grande do Sul. O clima é bem diferente dos demais biomas, porque ele é chamado aí de subtropical. É diferente porque o Brasil, ele ocorre principalmente o clima tropical, o clima equatorial, o clima tropical típico, e aqui a gente encontra um clima totalmente diferente devido à sua localização, que é o clima subtropical. A principal característica do clima subtropical, pessoal, é justamente a presença aí do frio e das 4 estações do ano bem definidas, certo? Vamos então observar aqui a vegetação, já mostrei um pouquinho para vocês. A vegetação é justamente campos e gramíneas, e o que tem ameaçado esse bioma é a pecuária extensiva, ok? Bem, próximo bioma, bioma da Caatinga, olha a localização dele aqui no mapa. Olha que interessante, é um bioma exclusivamente brasileiro, localizado onde? Localizado na região nordeste do Brasil, fica a dica. O clima é aquilo que eu já falei também, tropical semiárido, que é um clima seco, porque tem pouca existência de chuva, dependendo aí do período do ano, e ele também é um clima quente por causa das altas temperaturas. Por isso a gente chama de clima subtropical, e a principal característica é ser seco e quente, ok? Outra característica desse clima é a vegetação. A vegetação, ela é chamada principalmente de xerófila, e o que isso quer dizer, professora? É uma vegetação adaptada à seca, justamente esses longos períodos sem a presença da chuva nessa região. Depois a gente tem o clima do Cerrado, ou a localização aqui, fica lá na região centro-oeste e também partes do nordeste e sudeste do Brasil. A gente tem a presença do clima tropical, tá? A gente tem aí como característica vegetação, árvores retorcidas e gramíneas. Então ele é formado por arbustos e aquela característica das árvores terem troncos e galhos retorcidos. A principal ameaça nesse bioma é a agropecuária e o cultivo da soja. Hoje é a principal ameaça aí do bioma do Cerrado. E por último, não menos importante, a gente tem a Mata Atlântica. Como eu já falei anteriormente, ela é localizada em toda essa parte litorânea do Brasil. Conforme vocês vão observar, qual é o clima, professora, desse bioma? É o clima tropical úmido. O que difere o clima tropical úmido para o clima tropical? Bem fácil, pessoal, de entender. O clima tropical úmido, o próprio nome já diz, ele tem a presença da umidade, que é justamente uma alta concentração de chuva, diferente do clima tropical, que é considerado aí mais seco quando a gente fala em quantidade de chuvas, ok? A vegetação, a gente tem uma floresta densa e rica em diversas espécies, e a gente tem um problema dentro da Mata Atlântica. Qual é esse problema? Qual é a principal ameaça desse bioma? A alta degradação. Mas por que, professora, a gente tem alta degradação desse bioma? Pessoal, o bioma
da Mata Atlântica é justamente aquele bioma que vem sendo ameaçado desde o processo de colonização do Brasil, quando a gente teve a chegada dos portugueses. Então, quando a gente fala das ações antrópicas, quando a gente fala de devastação dos biomas brasileiros, o bioma da Mata Atlântica hoje é o bioma mais ameaçado e mais devastado do Brasil. Ok? Fica então todas essas características. Espero muito que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham conseguido aí entender. Lembrando que tem a parte 2 para a gente falar e conhecer muito mais. Agora, quero trazer aqui para vocês uma questão do Enem. E nós vamos observar e vamos acertar porque ficou bem interessante a partir do que a gente aprendeu aqui na aula. Enem 2011 na tela, vamos fazer a leitura? A exploração de recursos naturais e a ocupação do território brasileiro tem uma longa história de degradação de áreas naturais. É resultado, entre outros fatores, da ausência de uma cultura de ocupação que respeitasse as características de seus biomas. Ao longo da história, a apropriação da natureza e de seus recursos pelas sociedades humanas alterou os biomas do planeta, assim como no Brasil. Aí vem o comando da questão, fiquem bem atentos. Em relação aos biomas brasileiros, em qual deles esse tipo de processo se fez sentir de forma mais profunda e irreversível? A gente tem duas palavras importantes no comando dessa questão, em relação aos biomas brasileiros. Qual dos biomas aí foi o mais ameaçado, é o mais devastado, e é justamente que tem aquele processo que se faz sentir de forma mais profunda e irreversível. A partir da nossa aula de hoje ficou fácil. Vamos lá então para a tela. Alternativa A. Na floresta amazônica, especialmente a partir da década de 1980, devastada pela construção de rodovias e expansão urbana, a gente observou aqui e já viu na aula qual desses biomas brasileiros, qual dos 6 biomas é o mais ameaçado. Então a gente já descarta que a letra A não é a opção correta. Vamos para a letra B. No Cerrado, que abriga muitas espécies de árvores sob risco de extinção, atingido pela mineração e agricultura. A gente viu que hoje o Cerrado ele é ameaçado principalmente pela agropecuária, a partir aí também de outra expansão agropecuária brasileira, que é o cultivo da soja. Então, logo a gente também já pode descartar a alternativa B. Vamos para a alternativa C? Principal domínio aqui, aliás, principal bioma. No Pantanal, que abrange parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, degradado pela mineração e pela pecuária. Então, a gente aprendeu qual dos biomas é o mais devastado. A gente já pode cancelar aqui a alternativa C, que não é o Pantanal. Vamos então para a alternativa D. Leitura aqui junto comigo. Na Mata Atlântica, acho que achamos a opção correta. Na Mata Atlântica, que abriga 7% da área original, devastada pela exploração da madeira e pelo crescimento urbano. Essa é a alternativa correta, mas a gente vai descartar E e vamos ler juntos também. Na Mata dos Cocais, errado, porque a Mata dos Cocais não é um bioma brasileiro, conforme a gente estudou, então a gente já descarta a letra E. Continuando a leitura, diz localizada no Nordeste do país. Sim, ela é localizada no Nordeste, desmatada pelo assoreamento, pelo cultivo da cana-de-açúcar. A gente descarta porque Mata dos Cocais não é bioma. Então, a alternativa correta, letra D, pessoal. D de dado. A Mata Atlântica é o bioma mais impactado pela atividade humana no Brasil. Logo, a gente teve aí a expansão urbana industrial no litoral brasileiro, que começou desde o processo de colonização e provocou aí sua ampla devastação, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham acertado. Quero ler aqui o resumo da nossa aula para a gente poder encerrar. Vamos lá, então? Resumo. O Brasil é formado por 6 biomas, de características distintas,
Quais são eles? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Cada um desses ambientes abriga diferentes tipos de vegetação e também de fauna. A preservação dos biomas brasileiros é fundamental para manter a biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e a qualidade de vida no país. Logo, ações como evitar o desmatamento, as queimadas e o uso excessivo de recursos naturais são cruciais para garantir a conservação desses ecossistemas únicos, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. Vou lembrar novamente que essa aula vai ter uma parte 2, então a gente vai continuar falando aí um pouco dos biomas, só que agora a gente vai falar dos domínios morfoclimáticos. Então, essas foram as nossas referências utilizadas tanto para o texto como para as imagens. Eu espero muito encontrar vocês na próxima aula. Até mais!